Bom dia a todos. Prazer. Nossa, muita gente importante aqui na plateia. Bom, eu fui convidado para falar sobre o PL 1293, ou apelidado PL do autocontrole. Antes de começar a falar sobre o PL do autocontrole, quero fazer uns comentários aqui sobre as falas anteriores. A gente vê que as lutas elas são muito parecidas. E realmente a gente precisa ter mais intercâmbio e conversar. Relações institucionais, por exemplo. Lá no ANFA Sindical a gente está tendo treinamento com um especialista que veio da CIA. E ele nos passa o estudo de perfil dos nossos interlocutores. Então todo mundo que a gente vai conversar no congresso, a gente sabe o perfil da pessoa. Ah, ele é militar, não chega atrasado. Ele é religioso, agradeça a Deus no meio da conversa. E por aí vai. Ela é vaidosa. Deputada, seu sobrenome é da onde mesmo? Qual a sua origem? E ela fala bem a hora, 40 minutos. E ele diz, olha, deixa ela falar o quanto ela quiser. Se ela falar 50 minutos sobre ela e você falar 10 minutos sobre o que você foi falar, você saiu ganhando. Esse é um exemplo. Um outro exemplo que eu vi aqui, redes sociais. Hoje a gente está inaugurando, eu sou diretor de comunicação, hoje a gente está inaugurando uma ferramenta que eu estou com medo de levar calote, mas eu paguei, vamos ver o que é que dá, ainda mais de rede. É uma ferramenta que dizem que o Trump usou, quem nos vendeu disse que o Trump usou, que faz o seguinte, normalmente os impulsionamentos nas redes sociais, o que é que a gente faz? Eu escolho um perfil, todo mundo que segue a página do parlamentar, todos os auditores fiscais federais agropecuários, escolha um perfil, quem lê a revista X, Rural, para que me entregue aquela mensagem que eu quero. Então a pessoa está ali, ela é seguidora da página de um deputado, e ela está inadvertidamente vendo algo, ela recebe uma mensagem nossa. E a gente paga por esse impulsionamento nas redes sociais. Hoje a gente está inaugurando, e eu estou inaugurando aqui, depois eu queria ver se realmente dá certo, que é o seguinte, ao invés de você entregar por perfil, você entrega por geolocalização. Você escolhe um local que você quer, no raio de 8 metros. Se neste local, durante o período que você comprou, a pessoa acessar a internet em algum minuto, ela é fisgada. E sendo fisgada, depois, quando ela abrir a internet, aí tem 1 milhão de parceiros, UOL, Veja, Spotify, Muterra, um monte. Ao ver essas páginas, ela recebe uma propaganda nossa, que a gente pagou. E eu falei, vou fazer esse teste. E onde eu vou fazer o teste? Aqui. Então, ontem, todo mundo foi fisgado, espero que sim, e vai receber em algum momento uma informação nossa. Se não receber, eu recebi um calote. Me passaram a perna. Mas a gente vai lá e vai tentar. Mas eu queria só passar essas experiências para dizer que a gente tem muito para conversar. Muito mesmo, muito. A discussão, a nossa carreira tem que ser conhecida a ponto do jangadeiro do Nordeste conhecer quem é o auditor fiscal federal agropecuário, e o pampeiro do Sul saber quem é o auditor fiscal federal agropecuário? Pergunto, 90% da população sabe quem é o auditor da Receita? Quem é o procurador? O que é que um procurador faz? O que é que um fiscal do Banco Central faz? 90% sabe da população? Não. Isso são as carreiras melhores remuneradas. Então, a gente tem que ser conhecido por 100% da população, a gente tem que pegar para a gente essa tarefa impossível, que a gente ouve muito do filiado. Pô, ninguém conhece a gente, ninguém sabe. Quem tem que conhecer a gente é o formador de opinião. Quem tem que saber o que a gente faz é o procurador, é o deputado, é o prefeito, é o criador. Esse tem que saber quem é a gente. Mas não devemos nos colocar na tarefa de que a nossa carreira seja conhecida
por toda a sociedade. Quem é conhecido por toda a sociedade é o professor, que a gente aprende ali, o bombeiro, que a gente aprende o policial, que a gente aprende. O que a gente tem que trabalhar e que é possível para a gente é ser conhecido no formador de opinião. Para quando você for falar com um parlamentar, ele saiba quem é a sua carreira. Quando você for falar com o procurador, ele saiba quem é. Quando você for falar com o prefeito, ele saiba quem é você. Saiba que você faz, o que você representa o máximo possível. Mas só uma introdução para a gente ver como a gente tem coisa em comum, tem muita coisa em comum que a gente precisa realmente dialogar e conversar. E vamos aqui ao tema principal, que é o projeto de lei 1293, o projeto apelidado PL do autocontrole. Esse projeto, um breve histórico, ele começou logo que a ministra Tereza Cristina entrou no Ministério da Agricultura, ela falou o mesmo que o Blairo Maggi falou, que a Cátia Abreu falou e que todos falaram. A fiscalização ela tem que ser muito esporádica, a fiscalização não pode ser permanente. A fiscalização, ele até usou uma frase, o fiscal vai lá, se ele vê que tem problema, ele vai lá todo mês, senão ele não vai. Não precisa ir toda semana, ele pode ir todo mês. Ora, a gente tem situações no ritmo de fiscalização, por exemplo, de produtos veterinários, falo da área que eu trabalhei por muito tempo, que nesse ritmo de fiscalização que a gente tem, a gente só vai fiscalizar todas as indústrias num prazo de 10 anos. Ou seja, a indústria que eu fiscalizei hoje aqui, eu só vou fiscalizar todas daqui a 10 anos. Claro que hoje se trabalha com análise de risco e tudo, mas para você ver como é a situação. E aí introduziu-se, então, o termo autocontrole. E onde eu começo aqui, em verdade, autocontrole nada mais é do que o controle, a capacidade do agente privado de implementar, isso aqui está no PL do autocontrole. Implementar, de executar, monitorar, de verificar e corrigir procedimentos, processos de produção e distribuição de insumos agropecuários, alimentos, produtos de origem animal ou vegetal, com vistas a garantir sua inocuidade, identidade, qualidade e segurança. Autocontrole é o controle da empresa sobre o seu processo produtivo, que muitos falam gestão da qualidade, sistema de gestão da qualidade, garantia da qualidade. Isso é muito bem-vindo, claro, o produtor ter o controle do seu sistema. Só que, e outro detalhe também, já existe um conjunto de normas no Ministério da Agricultura que mencionam o autocontrole em algum momento. Quer seja com o termo gestão da qualidade, quer seja com o termo garantia da qualidade. Então, o autocontrole não é novidade para a gente, está no ISPOA, não é nenhuma novidade para a gente trabalha com autocontrole e ele é muito bem-vindo. Assim como também é muito bem-vinda a participação da iniciativa privada no sistema de defesa agropecuária. Nós não podemos achar que a gente vai fazer defesa agropecuária sozinho. Não é assim que funciona, ainda mais com o crescimento exponencial do agronegócio. Então, tudo isso é muito bem-vindo. O problema do PL do autocontrole é justamente, ficou em letras pequenas, mas o problema do PL do autocontrole é justamente o que não é autocontrole no PL. E por isso que eu digo que ele é apelidado como autocontrole. Então, ele dispõe sobre o programa de autocontrole dos agentes privados regulados pela defesa agropecuária. O resto, tudo aqui que ele dispõe, nada é autocontrole. Ele dispõe sobre contratação, ele dispõe sobre recursos, recursos administrativos, ele dispõe sobre processo administrativo, sobre sanções, sobre um conjunto de comitês de terceira instância, sobre que nós inserimos, já que é uma salada, a gente inseriu como proposta do sindicato e foi aceita por um parlamentar, o Vigia de Fronteira, que é a vigilância de fronteira. Então, o problema que nós temos, os questionamentos que nós temos em relação ao PL 1293 estão relacionados, os questionamentos estão relacionados ao que não é autocontrole no projeto. O que é análise de risco, o que é autocontrole, a gente já conhece muito bem, a gente já trabalha muito bem e está muito bem feito, diga-se de passagem. E aqui é onde eu já venho, porque nós temos o hábito de fazer o seguinte, de pegar tudo e dizer, não presta, é terceirização. Nós criamos um cestozinho, escrevemos terceirização, e aí o que vem é terceirização. O que vem é terceirização.
Nós, inclusive, somos muito questionados, inclusive por filiados, porque a gente diz o seguinte: nós não somos contra o autocontrole. Nós somos contra os dispositivos que estão no PL, que não fazem parte do autocontrole. Alguns que estão lá, e eu vou indicar aqui. E nós somos muito questionados. Por quê? Porque hoje em dia, ou você é a favor, ou você é contra, ou você é preto, ou você é branco, ou você é esquerda, ou você é direita. Você não tem como chegar e dizer, olha, isso, você é bom, mas você tem características, tem falhas. E você, mas você tem... Não, ou você é muito bom, ou você é muito mal. Acabou, não tem. Então isso a gente é muito questionado. A gente tem que dizer que é contra, tem que dizer que é contra, porque se não disser que é contra, é a favor. E sabendo disso, na última fala, o ministro, no Senado, pegou e disse, inclusive o presidente do ANFA Sindical, Janus Pablo, compreende muito bem o autocontrole. Aí pronto, nossos filiados falaram, o ANFA Sindical é a favor, tal, e é difícil a gente explicar isso. Mas eu vou fazer aqui o seguinte agora. Vou fazer uma correlação. Eu vou pegar 4 fases da aplicação do poder de polícia, e vou explicá-las. Vou relacionar cada uma dessas fases como o PL desconstrói e a consequência em saúde pública. 4 fases do poder de polícia, como o PL desconstrói cada uma e as consequências para a saúde pública. Então, resumidamente, o poder de polícia é dividido em 4 fases. No primeiro, é a regulamentação. É o poder de regulamentar. Você coloca a norma, a lei, em sentido amplo, portaria, instrução normativa, o que seja. No segundo, é o consentimento. O poder público autoriza um ente privado, ou dá um registro, ou dá uma concessão para um funcionamento, para uma produção. É a licença, é o registro que a gente emite. Na terceira fase, é uma verificação de conformidade daquele que foi autorizado com a norma. É a fiscalização propriamente dita. Então, nós temos a regulamentação, é a primeira fase. A segunda, o consentimento para o ente privado atuar. Na terceira, a fiscalização, se aquele ente privado cumpre o regulamento. E na quarta, a sanção administrativa. O não cumprimento acarreta a sanção administrativa. São essas quatro fases que a doutrina divide o poder de polícia administrativa. E agora eu vou começar a mostrar como o PL desconstrói cada uma delas. E a consequência em saúde pública. A primeira, que a gente chama ordem de polícia, ou a previsão normativa, que é a elaboração do regulamento. O problema do PL do autocontrole, PL do autocontrole, é que traz um conjunto de institutos, alguns deles já presentes, por exemplo, credenciamento, contratação de especialistas, já existe hoje. Só que o projeto de lei, ele não traz limitações. Por exemplo, eu vou mostrar à frente, quando ele traz credenciamento para cumprimento de atividades em defesa agropecuária. Quer dizer, para uma lei é muito amplo. E é isso que a gente diz. O PL, ele não traz as limitações necessárias para que o regulamento, quando for elaborado o regulamento, ele cumpra aqueles requisitos restritos da lei. Se você faz uma lei muito ampla, joga tudo para o regulamento. E no regulamento, a gente sabe, é aquela pressão enorme do poder privado na elaboração de regulamento. O regulamento ele é modificado com mais facilidade. Então, comandos, aí o PL 1293 traz comandos abertos, sem limitações, vírgula, que remetem detalhamento aos regulamentos. E aqui eu dei um exemplo, que é a regularização aos estabelecimentos que aderiram ao Programa de Incentivo e Conformidade de Defesa Agropecuária, fica autorizada a regularização por notificação. O estabelecimento notificado não será autuado, desde que adote as medidas corretivas necessárias e sane a irregularidade ou não conformidade no prazo indicado da notificação.
regulamento próprio, específico, disporá sobre as irregularidades ou não conformidades passíveis de regularização por notificação. Aqui é um exemplo. A regularização por notificação se aproxima muito do que a gente já faz hoje, que é a advertência. Você tem uma infração leve, não tem necessidade de você criar todo aquele rito, você dá uma advertência, não é? Vai lá e cumpre. Ótimo. Onde nesse texto está dizendo que a regularização por notificação será aplicada a infrações leves? Em nenhum momento. Ele joga tudo para o regulamento. E no regulamento pode entrar uma infinidade. Essa foi uma proposta do ANFA sindical. Colocar aqui o seguinte: estabelecimento notificado não será autuado, desde que adote corretiva necessária e sane irregularidades ou não conformidades no prazo. E aí a gente colocou em algum momento aqui que o regulamento disporá sobre as irregularidades de caráter leve, ou algum nesse sentido aqui, ou não conformidades de caráter leve, passíveis de regularização por notificação. O que é que você faz? Você limita a regulamentação. Você limita, não dá para inovar e numa regulamentação quer colocar infrações que tenham consequências graves para notificação, ou que se considere média para notificação, por regularização. Então, esse é um exemplo de... E aí, a gente identificou no regulamento, pelo menos, 16 pontos que você poderia dar uma restrição maior, para facilitar, para limitar o regulamento. E aí nós vamos para a fase seguinte, que é o consentimento de polícia. É que é a essência da administração. É a licença, é o registro. E aí, novamente, a concessão de registro de produtos que possuam parâmetros ou padrões normatizados será automatizada. E já existe esse instituto. Vários departamentos já têm registro automático de produtos. Funciona bem, sem problema. Mas você generalizar isso, você coloca aqui, possui parâmetros ou padrões normatizados, é um EN com instrução de produção e de controle de qualidade, produto. Mas aí quando você não limita aqui, você pode colocar aqui produtos psicotrópicos utilizados na medicina veterinária. Pode entrar aqui. Você pode colocar aqui, nesse grupo, antimicrobianos utilizados em animais, produção de alimentos, que a questão de resíduo causa grave risco de produção de superbactérias, de resistência. E isso é analisado no registro, num estudo que chama depleção de resíduos, que determina o período de carência do produto. Então, é outro exemplo de que não há uma limitação, isso aqui está ilimitado. Quando a gente fala com alguns dirigentes hoje do Ministério, não, Antônio, mas ninguém vai fazer isso. Sim, mas a lei permite. Você pode não querer fazer, que é gestor agora, mas o de amanhã pode querer. E por que não põe essa limitação aqui? Olha o grave risco de saúde pública que isso aqui pode estar consentindo. Aí é aquela história do favor ou contra. Somos contra o registro automático? Não, isso já acontece. Tem produtos que podem ter registro automático muito bem, sem problema, mas outros não. Só que a lei generaliza, a lei não limita, abre demais. E aí poderá dispor de especialistas, o Ministério da Agricultura poderá dispor de especialistas para subsidiar a avaliação de registro de produtos por meio de credenciamento, contratação de pessoa física ou jurídica ou ajustes com instituições de pesquisas públicas ou privadas na forma prevista em regulamento, assegurada a confidencialidade em relação aos dados e as informações sobre os produtos e os agentes. Então, esse artigo aqui versa sobre a contratação de especialistas para atividades de rotina no Ministério da Agricultura, que é outro item que a gente discute muito. Não tem nenhuma limitação de que atividade pode ser. Então,
o que é que o Sindicato das Indústrias de Defensivos Animais, o SINDAM, Trabalho com Produtos Veterinários, pleiteou junto ao Ministério há 2 anos atrás? A criação de uma fundação, Eliseu Alves, que contrataria veterinários farmacêuticos para análise dos processos de registros de medicamentos, e esses profissionais, a serem pagos por essa fundação, receberia de quem? Do SINDAM. E esses profissionais fariam análise. Mas aí, quando a gente argumenta no Ministério da Agricultura, e é sempre bom colocar sempre a contra-argumentação. Quando a gente argumenta, mas espera aí, você vai colocar um produto, eu vou lançar um produto, eu pago para a fundação, João analisa meu processo. Aí, a resposta que eu ouço é, sim, mas é o auditor fiscal federal agropecuário que dá a anuência final. Só ele pode dizer, o produto vai ser registrado. Correto, mas se você pega um processo de 9 tomos, eu sou auditor fiscal federal agropecuário, eu vou dar anuência em cima da informação de alguém que foi pago, indiretamente que seja pelo interessado, eu vou querer ler, senão eu não vou dar anuência. E se eu for ler, não precisa que o outro analise por mim. Ou nós vamos dar anuência em cima do parecer do outro. Olha essa dicotomia. Então, essa discussão... Ah, mas os especialistas são bem-vindos? São bem-vindos. Moléculas novas, produtos novos, inovações, comissões. Eu não vou estender muito, mas sabe como é que minha tese de mestrado foi uma comparação dos registros de medicamentos veterinários da União Europeia com o Brasil. Como é que a União Europeia resolveu isso? Primeiro, os produtos são apresentados por partes e os estudos, depressão de resíduo, estabilidade, eficácia, segurança, são todos sem a identificação do produto. A EMEA, que é a agência lá, tem cadastrado professores de universidades de vários países e ela pega um estudo de eficácia de um produto que não está identificado que produto é e entrega para um professor. E entrega esse mesmo estudo para outro professor de outro país. E na agência, seria o que seria um fiscal, ele tem um relator. E aí, esse relator recebe as informações desses professores e analisa. Esses professores têm que assinar declarações de que não fazem testes com financiamento de indústrias, etc. Veja que em nenhum momento a iniciativa privada sabe para que professor foi, o professor não sabe que produto ele é identificado, completamente. Então, é bem-vindo? É, mas a forma como a gente está fazendo não é a correta. Isso é bom para a gente explicar, porque a gente passa a imagem de que o sindicato é contra tudo, ou que tudo que pensa é em função do corporativismo, é só corporativismo, fala sindicato corporativo, como se a Frente Parlamentar da Agropecuária não fosse corporativa, como se tudo... Qual o problema de ser corporativo? Mas aqui a gente não está falando só de corporativismo. E aí, a fase seguinte, você tem o regulamento, tem um consentimento, você vai para a fiscalização, que é a verificação da observância das regras. E aí a gente passa, eu quero deixar uma parte aqui também, da dicotomia que se faz de auditor e fiscal. Depois que a nossa carreira foi transformada como auditor, houve um movimento de dizer o seguinte: não, mas agora vocês são auditores. Não é só ser fiscal. Começou a associar fiscal com medir parede, com tal, e auditor, aquele título nobre, sabe? Não, agora você vai de vez em quando, você vai auditar, você não precisa estar lá. Né? Quando, em verdade, a auditoria é uma metodologia sistematizada de busca de evidências para conformidade com a norma. Isso é auditoria. Se a norma que você busca evidências for uma norma de caráter optativo, que não existe uma
obrigatoriedade, você é um auditor, como o do Inmetro é um auditor, é um avaliador, como eles chamam. Você compara, você busca evidências para comparar com um regulamento que não é de caráter obrigatório. Nós somos auditores fiscais, porque a norma que a gente utiliza é uma norma de caráter obrigatório, é um regulamento, é uma lei em sentido amplo. Essa é a diferença. Então, o que nos traz o poder de polícia é a fiscalização. Nós somos auditores, nós temos uma metodologia sistematizada de busca da evidência para conformidade com um regulamento de caráter obrigatório. Por isso, é um auditor fiscal. Então, nada tem a ver de ficar dizendo, agora você é auditor. Sabe? Você só precisa ir lá de vez em quando, você só vai auditar. Tal. Você não é mais o fiscal só, etc. Não tem nenhuma relação disso. Isso é uma conversa que foi, a pessoa se incha, se sente bem, pô, agora sim, agora eu sou auditor e tal, não preciso, não fazer isso, pô, isso não é trabalho de auditor, e etc. Mas não tem nada, nenhuma dicotomia entre ser auditor e fiscal. Nós somos auditores fiscais. Bom, fiscalização de polícia. O Ministério da Agricultura e demais órgãos públicos integrantes do sistema de atenção sanitária agropecuária poderão credenciar pessoas jurídicas ou habilitar pessoas físicas para a prestação de serviços técnicos ou operacionais relacionados à atividade de defesa agropecuária. Aqui a gente vê credenciamento para atividades de defesa agropecuária. Qual o limite? Cadê o limite disso aqui? Qual o limite? Aí que a gente fala a posição do sindicato. Somos contra a participação da iniciativa privada? Muito pelo contrário, somos a favor. Mas qual o limite? Até onde vai a iniciativa privada e até onde vai o poder público? Qual é essa linha divisória? Aqui ela não está determinada. Aqui o credenciado vai exercer atividades de defesa agropecuária. Bom, verdade seja dita, a gente tem um parágrafo. O credenciamento e habilitação de que trata o caput desse artigo tem o objetivo de assegurar que os serviços técnicos e operacionais prestados estejam em consonância com o SUASA, não permitindo aos credenciados ou habilitados desempenhar atividades próprias da fiscalização agropecuária que exijam o exercício específico de poder de polícia administrativa. E aí é uma discussão enorme, porque muitos que defendem, que até colocaram isso aqui, diz o seguinte: o poder de polícia administrativa é quando você sanciona. Agora, verificar para essa sanção, para essa punição, não é o poder de polícia administrativa. No momento que você está verificando, você não está intervindo na atividade privada, você só intervém quando você aplica a sanção. E aí é onde se defende a inspeção, não é poder de polícia. Existe uma corrente que diz isso, a inspeção não é de poder de polícia. A inspeção é diferente de fiscalização. Na inspeção você só está observando e buscando. O poder de polícia é somente quando você retira e você toma uma medida com aquela carcaça, ou que seja, ou com o estabelecimento, ou que seja. Então, é nessa corrente que muitos embalam. O que diz hoje a jurisprudência? O que diz hoje o STF? O que diz tudo? Dessas 4 fases, é impossível terceirizar a regulamentação. Isso tem sentido, porque no dia que uma empresa pegar e sentar para regulamentar, acabou, né? Embora a influência sobre a regulamentação a gente sabe que é enorme, né? Já vi empresas que dizem, olha, esse artigo aqui é meu. Esse já a gente tem. Bom, e a sanção também, pelo amor de Deus, uma empresa se autossancionar, não tem. Agora, o consentimento, que é o registro, e a fiscalização, que é a conferência com a norma, ela pode ser terceirizada, a posição do STF, pode ser terceirizada em uma situação em que você tenha equipamentos calibrados e que não tenha intervenção subjetiva. Um exemplo muito prático, o pardal de velocidade.
Então, ali é uma verificação. Ele está verificando se o veículo está em conformidade com uma norma que informa que o limite de velocidade é aquela. Ali pode ser terceirizado, porque é um equipamento calibrado e não existe subjetividade. Agora, uma inspeção, que você tem que medir o grau da lesão, você usa olfato, usa visão, usa uma série de... Ali é muito subjetivo. Não tem a mínima condição de ser terceirizada, na nossa visão. Então, essa é a discussão que tem o registro. Por isso querem um especialista. Porque o registro ele pode ser terceirizado desde que com equipamentos, volta a mesma coisa, impessoalidade, subjetividade. Né? Então, essa é a discussão. Então, esse item aqui ele foi posto com esse adendo, exercício específico do poder de polícia, porque justamente a discussão jurídica que vai ter, e vai ter discussão jurídica, porque o ANFA sindical vai judicializar, não judicializou até hoje, porque você não tem uma norma aprovada, você não tem um fato jurídico ainda, está em discussão no Congresso, mas a gente vai judicializar. E, por fim, a sanção de polícia. Primeiro, o valor da multa, de que trata o inciso tal, o máximo é 150 mil. Pelo amor de Deus, você pegar uma multinacional e colocar 150 mil, eu não vou nem citar os nomes, vamos pensar aqui da área de agrotóxicos, e você colocar uma multa de 150 mil, é irrelevante. É irrelevante. Por outro lado, 150 mil em um estabelecimento de porte médio, acaba com o estabelecimento. É bem verdade. Como os Estados Unidos fazem? Se fala tanto, pô, liberalismo, como fazem? Faz o seguinte, se você tem uma infração, auto de infração, tudo todo, eu vou medir quanto você auferiu com aquela infração. Se você auferiu 100 mil, a multa é de 200%, em cima de quanto você auferiu em cima da infração. Porque se eu tenho um lote e eu tive com a infração um lucro de 200 mil reais, e se eu for flagrado pela administração, eu vou pagar 150 mil. Lucro de 50 mil para mim. Fechou. Crime compensa. Crime compensa. Então, na sanção administrativa, isso aqui... Aí, até mesmo no sindicato, teve propostas, não, nós vamos colocar não sei quantos mil, outro não sei quantos. E ficou assim, cada um chutando um valor. Por quê? Não porque a Anvisa faz assim, os argumentos eram o pior possíveis. Ora, a gente estuda tanto, se fala tanto em impacto normativo, era hora de se fazer impacto normativo aqui, de avaliar o efeito dos valores nos empreendimentos de defesa agropecuária. A Anvisa, por exemplo, trabalha com a arrecadação da empresa. Tem níveis lá, até X, a multa é tanto, arrecada tanto por ano, a multa é tanto, e aí vai. Você tem uma correspondência. Porque a ideia realmente é manter a finalidade social da empresa. Você não pode, ali gera emprego e tudo, você tem que preservar. E, por fim, por 2 pontos, aliás, esse é, a interposição tempestiva de recurso terá efeito suspensivo. O que é isso? No direito, o recurso impetrado por uma empresa tempestivo, ele pode ter 2 efeitos. Um efeito, que me fugiu o nome agora aqui, mas o primeiro efeito, vou lembrar o nome, é aquele que a gente usa hoje. Você não reconhece, você manda para a instância superior. A penalidade está valendo. Olha, pessoal, nós não estamos falando aqui de medida cautelar. Medida cautelar é outra coisa, estamos falando da penalidade. Então, continua valendo. Esse é o efeito, lembrei agora, devolutivo, que é regra no Código Civil, que é regra no processo administrativo. É o efeito devolutivo. A exceção é o efeito suspensivo, que é o quê? Quando tempestivamente uma empresa aciona um recurso, suspende a penalidade, até que aquela lide seja resolvida. Já suspende. Independente do mérito do recurso. Pode ser, como o pessoal fala, escrito num saco de pão.
Efeito suspensivo. No processo civil, o efeito suspensivo é exceção quando solicitado e até também de ofício, quando o juiz avalia alguns parâmetros lá. Por exemplo, a penalidade corre o risco de inviabilizar o negócio. A penalidade, aí, quando ele avalia que existe esse risco na penalidade, a critério da autoridade pode, então, o efeito suspensivo, a exceção, porque a regra é o efeito devolutivo. Aqui no PL, não. Aqui no PL, a regra é o efeito suspensivo. Entrou com o recurso, suspende. Fala, Fernando. Está funcionando? Não, diga. Alô? É só uma questão de interpretação, não sei minha, talvez eu esteja errado, mas hoje já não tem o efeito suspensivo? Quando uma empresa é multada em primeira instância, ela entra com recurso em segunda instância, fica suspensa a multa, ela só vai pagar quando... Sim. Não é isso que acontece? Mas eu não tenho um regulamento que sustente isso. É verdade. Isso acontece em muitas áreas. Na área animal é assim. Na área, eu acho que ração é assim. Ração está lá também, né? Alimentação animal está lá também, assim, não é? Mas não tem um regulamento que sustente. A gente não tem um regulamento que diz o efeito suspensivo. O efeito do recurso é suspensivo. A gente não tem. Em verdade, o que existe hoje é a lei do processo administrativo, que diz que o efeito é devolutivo. Entendi. Mas é verdade. Isso acontece. Agora volta lá e pergunta com base em que regulamento que é dado esse efeito suspensivo. Essa pergunta ela é bem pertinente. E, por fim, havia sido proposto no início um comitê de terceira instância. O que é? Depois de tudo isso, todo o processo corrido não foi reconhecido, vai para um comitê em terceira instância. E esse comitê vai decidir se mantém a penalidade de suspensão e etc. Pode até transformar essa suspensão em multa, converter em multa. No início, só falaram do comitê, e mais uma regra aberta, a lei não dizia quem comporia esse comitê. Mas é uma norma aberta, é deixar para regulamento a composição desse comitê. E aí a gente, também o ANFA sindical, protestou, apresentou, das 22 emendas que nós apresentamos aos parlamentares, 3 foram aceitas. As 22 foram transformadas em proposta, porque a gente não propõe, quem propõe é o parlamentar, foram transformadas em propostas, e das 22, 3 foram aceitas. Uma é o Vigiagro, porque o pessoal ficou com medo do Ministério da Saúde pegar o Vigiagro, o Ministério da Defesa pegar, e falou, não, vamos deixar o Ministério da Cultura, e entrou. 2, aqui, a composição, especificar a composição da comissão, embora a composição que saiu aqui não foi a que a gente pleiteou. E a terceira emenda que nós apresentamos que o deputado Domingos Sávio fala com frequência, que é o quê? O produto apreendido que esteja em condições de destinar à alimentação, que ele seja destinado. Essa foi acatada. Mas vai explicitar as condições? Regulamento. Vai para regulamento. Certo? Então, mas aí colocaram a comissão, a composição da comissão, 2 do Ministério da Agricultura, 1 do Ministério da Justiça e 2 da iniciativa privada. 3-2. Qual é o problema aqui? Pode ser uma indicação política. Não precisa necessariamente que seja um servidor de carreira. Aqui, ó. Comissão de Defesa Agropecuária, composta por 5 membros titulares, suplentes do Ministério da Agricultura. Então, o que qual a proposta nossa? Qualificar essa comissão.
E já indo para o final, Celso Antônio Bandeira de Mello, atividade conhecida entre nós como polícia administrativa, hoje estudada preferentemente sobre a designação de limitações administrativas à liberdade e à propriedade, corresponde à ação administrativa de efetuar os condicionamentos legalmente previstos ao exercício da liberdade e da propriedade das pessoas, a fim de compatibilizá-lo com o bem-estar social. Compreende-se, então, no bojo de tal atividade, a prática de atos preventivos, como autorizações e licenças, fiscalizadores, como inspeção, vistorias, exames, e repressivos, multas, embargos, interdição, atividades, apreensões. Como é comum nas atividades dos sujeitos de direito, envolve tanto prática de atos jurídicos, quanto a de atos materiais que os executam ou mesmo, em alguns casos, que os precedem para que possam ser produzidos. Sem embargo, a tônica que corresponde à chamada polícia administrativa, opostamente ao serviço público e à obra pública, não é a prática de atos materiais, mas de atos jurídicos expressivos de poder público. Então, isso aí, a gente vai ter uma discussão judicial muito forte se o PL 1293 for aprovado da forma como está. E como está? Está na Comissão de Agricultura do Senado, em caráter terminativo. Na semana passada, nós conseguimos que fosse marcada uma audiência. A audiência aconteceu agora de manhã. Essa apresentação que eu estou fazendo para vocês é a apresentação que o nosso presidente fez agora pela manhã lá no Senado. E a votação em caráter terminativo vai ser amanhã, na comissão. Porém, se passar na comissão, e tudo indica que sim, porque o próprio presidente da comissão, ao se referir à audiência, ele teve um ato falho. Ele disse, na próxima quarta nós faremos audiência e na próxima quinta nós votaremos o PL 1293. Então, tudo indica que vai ser aprovado, e vindo a ser aprovado, o ANFA Sindical vai correr, então, atrás de assinatura de 9 senadores, e nós já temos 7, faltam 2, e os 9 senadores, uma vez assinando, vai para a plenária. O que nós queríamos, e pleiteamos, que é o pedido da deputada Zoraide, prós do Maranhão, se eu não estou equivocado, Pará, me equivoco aqui, é que fosse para a Comissão de Defesa do Consumidor e até para a Comissão de Saúde Pública. Mas muito provavelmente não vai ficar só se limitar à Comissão de Agricultura. E se nós conseguirmos essa assinatura, então vai para a plenária. Todas as nossas consultorias, temos 2 consultorias em trabalho legislativo, que é outra importância que ela colocou, o trabalho legislativo. Nós não vivemos sem o trabalho legislativo, é importante ter o trabalho legislativo. O pessoal fica apelidando da gente de tapinha nas costas, a turma do tapinha nas costas, mas é como você falou, é assim mesmo, é tapinha nas costas. E, mas você é da situação, é pelego. Ora, mas você tem que falar com quem está na situação. Você tem que conversar com quem tem a caneta. Tem que sentir. Claro, você conversa com a oposição, conversa como nós vamos conseguir agora 9 assinaturas. Mas quem está com a caneta é que vai te dar o aumento, é que vai te dar, e com esse que você tem que conversar. Então, toda a informação nos diz que, indo para a plenária, vai ser facilmente aprovada também, mas a gente ganha aí, pelo menos, não sei se 1, 2 semanas, e aí o nosso movimento é sensibilizar o máximo possível. Como nós estamos sensibilizando? Colocando as implicações em saúde pública para a imprensa. E aí a gente já conseguiu, nesse final de semana, uma matéria na Folha de São Paulo, que associa o PL 1293 a outros projetos de lei relacionados ao meio ambiente. O que para a gente é muito importante, porque o meio ambiente tem um apelo muito grande. E a gente também associando ao PL do agrotóxico, porque são dois temas de muito apelo. E o nosso, infelizmente, não tem o apelo que tem o agrotóxico, não tem o apelo que tem o meio ambiente.
E a gente conseguiu uma matéria no Valor Econômico, ontem, conseguimos uma na Folha de São Paulo e fora de outros, o UOL e outros que a gente está trabalhando e conseguindo essas publicações de tentar, e a gente também está buscando os órgãos de defesa do consumidor. Infelizmente, pessoal, você vai conversar com, se tiver alguém aqui, me desculpe, mas se estiver vindo, mas a maioria que a gente vai conversar não tem conhecimento, não tem ciência, não tem, sabe, não tem relevância, você tem que chamar. Quando a gente acha que a gente vai encontrar um esforço maior, uma força maior para nos ajudar, ao contrário, a gente é que tem que chamar, mas a gente está sensibilizando, mandando ofício, fazendo reuniões, para tentar sensibilizar também os órgãos de defesa do consumidor, essa estratégia. No dia 14 e 15, nós teremos uma greve de alerta, foi aprovada ontem, uma greve de alerta 14 e 15, por conta do PL do autocontrole. Então é isso, basicamente, que eu tinha para falar, e eu fico aqui à disposição para as perguntas. Muito obrigado.